fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Feche os seus olhos, vamos orar aí. Eu queria pedir para que você me abençoasse agora, nesse momento de ministração da palavra. Enquanto eu oro aqui, você orasse daí também, clamasse a Deus para que Ele tivesse graça e misericórdia, que o Espírito Santo de Deus me dê a capacidade de conseguir falar o que Ele quer falar nessa manhã aqui aos nossos corações agora, nesse momento de meditação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te suplicar que o Teu Espírito Santo nos tome agora, Senhor, mais uma vez. Nós fomos tomados, ó Pai, na adoração, nós fomos tomados na sinceridade, na liberdade do nosso coração, Senhor. Não obstante as nossas falhas e os nossos erros, e agora eu quero te pedir, não obstante as minhas limitações, seja o Teu Espírito a falar, Pai. O Senhor sabe como está o meu coração e o quanto eu careço que a Sua graça seja 100% minha. Pai amado, dá sabedoria a mim e aos Teus filhos, para que a palavra ministrada seja entendível. Me ajuda nisso, Pai, porque eu careço do Teu auxílio. Eu não consigo sem o Senhor. Eu declaro isso no meu secreto, eu declaro aqui diante dos homens. Eu não consigo diante do Senhor. Seja o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos falar hoje sobre discipulados, irmão. Discipulado. Nós lemos um texto aí que ele é autoexplicativo, não tem nem muito o que falar sobre ele, né? E a unção que vós recebestes dele, de Jesus, fica em vós. Qual que é a unção que nós recebemos de Jesus? A unção aqui diz referência à unção dos sacerdotes lá no Velho Testamento. Sabe o que o sacerdote fazia no seu início? Ele era ungido. E sabe o que aquela unção significava? Credenciamento e presença. Credenciamento habilitando a ser sacerdote, e presença significando que o do alto, a presença do Senhor, estaria acompanhando, não dentro, mas estaria ali acompanhando aquelas pessoas. Por isso que quando os profetas se ajuntam lá no arraial dos profetas, a presença do Senhor estava ali, porque mediante a unção que Deus instaurou no Velho Testamento, essa unção que eles recebiam, essa unção os habilitava, os credenciava e trazia essa presença do Senhor ali. Lembra quando Davi foi ungido rei por Samuel, lá na casa de Jessé, sem ninguém ver? A palavra fala que o Espírito se apossou de Davi. Então é o credenciamento e a presença. Agora, quando ele fala que a unção que vós recebestes dele, de Jesus, fica em vós, falando para nós, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito do alto. Nós não recebemos um óleo. Quando você se converteu, você não recebeu um óleo. A partir de hoje você é convertido. Não. Quando você se converteu, quando você teve um encontro com o Senhor, se é que dá para a gente dizer que isso foi um dia, isso foi todo dia. Mas o dia que você foi impactado pelo amor de Deus, usou de Deus, a vida de Deus começou a fluir dentro de você, você não recebeu um óleo. Você recebeu o Espírito. Você recebeu a unção do alto. Você recebeu o unguento que desceu das mãos do próprio Deus, que é o seu Espírito, que ainda perscruta o interior de Deus. A palavra fala isso, que o Espírito de Deus vai até o coração do Pai. Ele é o Espírito de Deus e ele vem dentro do meu coração. Então, quando você recebeu isso, você recebeu essa unção do alto. Aqui nós estamos em 1 João, nós não estamos no Velho Testamento. Então, quando ele fala, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Pausa. A unção do Velho Testamento ensinava alguma coisa para os sacerdotes? Não. A unção ensinou alguma coisa para Davi? Não. Então ele não está falando dessa unção. A unção do Velho Testamento não era educativa, não era pedagógica. A unção do Velho Testamento não ensinava. Mas a unção do Novo Testamento não vem sobre a testa de pessoas.
ela não vem de um homem que recebeu de Deus e entrega para aquela pessoa, e aquele homem é o possuidor do óleo, ele esconde aquele óleo, ele segura aquele óleo, e agora ele pode credenciar pessoas. Não, a unção do alto não é mais dada por uma pessoa, porque não é um sumo sacerdote que coordena uma casa do Senhor, mas é o Espírito Santo que divide os dons ao corpo como lhe provém, diz a palavra. Então, quando nós recebemos a unção de Deus, o que nós recebemos, que 1 João está se referindo aqui, na verdade, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o ensinador de justiça. Lembra Isaías? Haverá uma voz atrás de vocês dizendo: esse é o caminho, anda ele. É o Espírito Santo de Deus, não é Jesus, porque o caminho é quem? É Yeshua. Então somos nós dentro de Yeshua, com o Espírito Santo de Deus nos coordenando dentro desse caminho. Assim como nós temos veias dentro do nosso corpo, que do coração são bombeadas dessas veias e andam dentro de nós, nós somos esse sangue que anda dentro do corpo, que bombeia do coração do Espírito, que é Yeshua, que é o cabeça. Então a unção dele fica em vós, permanece em vós. E não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre o discipulado do Espírito Santo de Deus. O discipulado, quando você escuta a palavra discipulado, o que passa na sua cabeça? Reuniões de segunda-feira à noite com um pastor me discipulando, certo? Ou então algo para preparar-nos para o batismo. Tudo isso está errado? Óbvio que não. Mas o erro começou quando nós pegamos e falamos assim: eu vou participar de um discipulado. Ah, é? Com quem? Com o Zé. Só que qual que é o problema? O Zé não tem muita condição de te discipular. Ele vai te discipular em partes, mas perfeitamente não. Por quê? Porque o Zé recebeu a mesma unção que você recebeu. E aí tem um outro texto, a promessa do Senhor lá no Velho Testamento, dizendo assim: será depois daqueles dias que não haverá necessidade que ninguém ensine a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão e eu serei conhecido de todos. Então o discipulado dessa forma que é feito está errado? Não, ele é certo. Está errado a partir do momento que nós excluímos o Espírito Santo como o maior discipulador. Está errado a partir do momento em que você faz um curso de 2 anos de discipulado e você terminou o discipulado. Como assim você terminou o discipulado, cara? Você está pronto então? O que você está fazendo aqui então? Morre aí para a gente adorar você? Não, irmãos, não é isso que está falando, não é isso. O discipulado é a unção que nós recebemos dele. Nós vamos como ministério uns afiando aos outros, mas é necessário que você entenda e eu entenda que eu vou te ajudar e outro irmão vai te ajudar em partes, e vão ter coisas que não tem como eu colocar num cronograma de um ponto 1, 2, 3 e dizer para você o ponto 1 da conversão: Jesus morreu na cruz, salvou do pecado, beleza, e vai indo, mas chega uma hora que você vai precisar ser discipulado pelo Espírito. E se dentro da minha e da sua cabeça nós estivermos concluídos o nosso discipulado e dissermos assim: o discipulado é para um neófito, é para alguém que acabou de se converter, nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixinha, nós entendemos que nós somos formados, pós-graduados, doutorados em reino de Deus, e não há nada para nós aprendermos mais. Sendo que o discipulado do Espírito é a prática de tudo que nós lemos, de tudo que nós meditamos. Nós vamos ver isso aqui. Lista de conceitos versus conhecimento pessoal. Eu escrevi um negócio aqui para explicar isso para vocês. Existem várias religiões. Por exemplo, o islamismo. O fundador é Maomé e já faleceu, certo? Maomé fundou o islamismo. O budismo, quem fundou o budismo foi Siddhartha Gautama. Já faleceu também, mas ele fundou o budismo. Essas pessoas deixaram seus conceitos e ideais em uma religião, a qual é seguida, que é o islamismo e o budismo. Mas o cristianismo foi fundado por Cristo. E diferentemente de Maomé, de Siddhartha, Cristo está vivo. E diferentemente de Maomé, que trouxe instruções que diz ter recebido do céu, e Siddhartha, que trouxe outras instruções místicas e colocou no budismo, Jesus não trouxe nada, deixou e foi embora. Jesus se manifestou. Ele falou: eu sou.
Então, ele inaugurou uma religião, ele inaugurou o cristianismo, mas ele não está morto como fundador dos outros. E além disso, o cristianismo não é uma lista de regras onde você tem que cumprir porque Cristo falou. É o conhecimento da pessoa de Cristo que se manifestou. Então, diferentemente do islamismo e do budismo, onde nós vamos seguir conceitos e regras, porque isso vai gerar isso e aquilo, e isso veio de uma pessoa, que são essas pessoas, o cristianismo foi a manifestação do Filho de Deus dizendo: comam de mim, bebam de mim, estejam em mim. Isso é o cristianismo. Então há essa diferença entre a lista de conceitos, que é essas religiões que nós falamos, e o cristianismo, que nos traz com conhecimento pessoal, não com conhecimento de regras. No Velho Testamento, os judeus viviam nessa pegada aqui, do budismo, do islamismo. Por quê? Porque veio Moisés, entregou as leis que ele recebeu de Deus, e Moisés morreu. E isso era tão forte neles, que Moisés para eles era quase um Deus. Há teólogos que dizem que Deus escondeu o corpo de Moisés para que os judeus não adorassem a Moisés. Agora, com Jesus não, irmãos. Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio se manifestar. Ele não veio deixar uma cartilha de coisas que você tem que seguir. Ele veio dizer que existe uma cartilha que está escondida nele, e que pelo Espírito você vai conhecendo, se desenvolvendo e crescendo diante dele, que é o discipulado. Discipulado significa ser ensinado e aprender com ele a ter fé. Agora vamos entrar na parte prática. A obediência versus a coerência. A obediência, que é a fé, versus a coerência, que é a razão. A obediência ao chamado de Cristo, na maioria das vezes, não é coerente. A palavra do Senhor diz assim em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. O Espírito Santo de Deus me leva a orar aqui, e eu gostaria de orar. Espírito Santo, leva-nos a entender, ó Pai, o que nós estamos ouvindo aqui agora. Nós estamos cercados, ó Pai, por um tempo de apostasia tão grande. Deus, muitas pessoas estão apostatando da fé. Pessoas ao nosso lado, ó Pai, estão fugindo do discipulado de Cristo. E o Senhor tem nos levantado pela sua graça para anunciar a sua palavra, ó Pai, e para manifestar, Deus, algo real. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos piores do que ninguém. Mas, Pai, que o Teu Espírito Santo nos marque essa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo marque os nossos corações, Pai. Que não seja só mais uma palavra, Senhor, que venha atingir o nosso ego. Que não seja só mais um pensamento, Pai, que venha atingir o nosso ego, mas que produza em nós mudança, que produza em nós transformação, Pai, em nome de Jesus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, o discipulado de Jesus, o discipulado do Espírito, a unção que ensina todas as coisas, ela nos levará a situações em que o obedecer vai ser uma loucura, em que a obediência, que é a fé, vai ser colocada contra a razão do nosso coração. E a gente vai olhar aquela situação e vai falar assim: isso é irracional, é impossível isso acontecer. Só que o discipulado do Espírito, o discipulado dos homens, é uma regra de cartilhas que vão te fazer ter um conhecimento de Deus. Mas o Filho de Deus que se manifestou, ele
é o conhecimento de Deus encarnado. Então a manifestação do Filho de Deus é a ação do Pai. E o que o Filho de Deus nos chamou é para que nós venhamos a agir. E o discipulado de Jesus, o discipulado do Espírito, a unção que tudo ensina, ela nos fará agir. E essas ações não serão fáceis para nós, porque Ele está nos discipulando, Ele está nos preparando. Quando há a tempestade, Pedro está em cima do barco, e Pedro vira e fala assim: me permite ir ter contigo no meio das águas, se tu és o Senhor. E Jesus diz assim: vem. Quando Jesus chama Pedro para o meio da tempestade, Jesus estava discipulando Pedro. Não era a questão da água ser dura, de Pedro ter afundado, isso são detalhes. A questão daquela situação toda era Jesus segurando aquele homem, se afundando, o levantando sobre a água firme, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso é discipulado. Então não é sobre as águas revoltas que atingem sua vida, irmão. Não é. Não é sobre o medo que arrebata o seu coração. Não é. Não é sobre a insegurança, sobre o futuro que você tem se lançando sobre uma palavra de Deus. Não é. Não é sobre o tempo sem ver as coisas acontecerem. Não é. É sobre o discipulado. É sobre a frase que vem no fim. É sobre o momento do socorro. É sobre o instante em que você está no seu limite, porque você está atendendo ao discipulado de Cristo. Então você está ferindo a sua carne com uma série de circunstâncias, situações, pensamentos, atitudes. Aquilo vai se tornando uma situação insuportável. Por quê? Porque o mais fácil era você sair dali, o mais fácil era você abandonar aquilo, o mais fácil era você não atender ao discipulado. É o que a sua carne quer, é o que o cosmos caído quer, é o que o mundo conspira. Você vai no coach, ele fala isso pra você. Você vai no psicólogo, ele fala: o seu problema é sua esposa, cara. Se divorcia dela e o seu problema acabou, e o seu problema vai acabar se você se divorciar dela, humanamente falando. A sua mente talvez naquele momento tem um momento de fuga, um momento de paz, mas aí vem o discipulado do Espírito e está dizendo assim: não, permaneça, porque o que eu uni o homem não separa. Continue, não saia desse lugar. E aí você vai chorando, você vai pranteando, mas você tem a certeza de que Deus está mandando você ir naquela direção. Você tem certeza que é no meio do turbilhão das águas, e você está atendendo uma voz de Deus, um chamado de Deus, mas humanamente falando você não está vendo absolutamente nada. Todas as situações são contrárias, todas as ideias não são a favor, os seus familiares estão contra, as pessoas estão contra, tudo está contra. Você tem uma voz. Isso é o discipulado. Você tem uma voz. Você tem uma voz no seu ouvido. Isso é o discipulado. Jesus criará oportunidades para você ter fé, para a fé se tornar possível. Jesus criará oportunidades para a fé se tornar possível. É necessário, irmãos, que eu e você creiamos. E Ele vai criar situações para que você possa ter fé. A fé não vem por osmose. A fé não vem por osmose. A fé não vem simplesmente por conhecimento intelectual. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está achando que isso é só escutar a pregação? Qual que é o conceito de Deus sobre ouvir? Ouvir e fazer. E qual que é o nosso conceito? Ouvir e ouvir, e ouvir, e ouvir. Eu estou ouvindo, a minha fé está aumentando. Está mesmo? Quando chega na hora do vamos ver, você está com aquela fé lá? Não. Por quê? Porque não é desse ouvir que eles estão falando. Eles estão falando desse ouvir aqui, ó. O ouvir de Deus é esse, ó. O ouvir de Deus é assim: Samuel, Samuel. E não assim: Samuel, Samuel. E volta a dormir. O ouvir de Deus é Ele te chamando a atitudes que você, no ímpeto do Espírito, na obediência, às vezes sem ter fé, está só obedecendo. Não está tendo fé ainda, está só obedecendo. Se alguém falar para você: e aí, você está com fé no seu coração? Não estou, mas eu estou obedecendo. Eu estou pegando meu filho, a gente está subindo lá no Monte Moriá, que Deus mandou matar lá, e eu estou indo lá. O que vai acontecer eu não sei. Olha a palavra do Senhor. O Senhor criando oportunidades para se ter fé, que é necessário dentro do discipulado. Gênesis 21, abre aí. Olha como Deus ama o homem. E olha como Deus respeita as etapas do homem.
A gente escuta sempre falar sobre Isaac, mas a gente nunca repara em Ismael. Gênesis 21:9. Então olha aqui para mim. Abraão tinha 2 filhos, Isaac e Ismael. Os dois filhos nasceram depois de um tempo em que ele era estéril, a sua esposa era estéril, ele não podia ter filhos. Aí Agar, que é a serva egípcia de Abraão, tem um filho com ele, amando de Sara. Sara fala, para que se cumpra a promessa do Senhor que você teria um filho, vai lá e se deita com Agar, você vai ter um filho. Mas não era isso que Deus queria. Ele estava discipulando Sara e Abraão. Ele deu uma promessa, e ele estava vendo que Abraão estava com 100 anos, nada tinha fugido do controle de Deus. Irmãos, se a gente esperar 40 anos para ter um filho, a gente acha que não vai ter mais, que dirá quando você tiver 100 anos, mas os homens viviam 900 anos, mas um homem com 100 anos era um homem com 100 anos, não era um atleta. Deus estava discipulando o coração de Abraão e de Sara. O Senhor estava num propósito. As coisas que acontecem na nossa vida, quando nós estamos debaixo do Senhor, quando há dentro do nosso coração um desejo, uma sinceridade, que nós olhamos para o céu e falamos, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, e aí Ele começa a colocar as coisas em lugar, mas o colocar as coisas em lugar de Deus é tirar as coisas do seu lugar, dentro do seu coração. E aí começa aquele desespero, porque o Senhor começa a mexer em emoção, e o Senhor começa a mexer na razão, e o Senhor começa a mexer no bolso, e o Senhor começa a mexer no relacionamento. E aí tem a frase famosa, depois que eu me converti parece que tudo piorou. É óbvio que piorou. Você estava indo numa crescente em passos largos até o inferno, e Ele convergiu o seu caminho. Agora toda a bagagem que você estava levando, toda a experiência de rota que você estava levando, toda a vivência que você levou, você precisa deixar para trás, porque o caminho que você está agora é outro. Para onde você está indo agora é outro. Então é óbvio que vai transformar, é óbvio que vai mexer, é óbvio que vai borbulhar tudo. Olha esse texto de Gênesis 21:9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, aqui já tinha nascido Isaac, tá? Então tinha Ismael, e aí agora nasceu Isaac. Eles estavam numa festa que Abraão fez para Isaac, quando ele desmamou. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ismael era filho de Abraão, irmãos. Não é porque ele era filho de Sara que ele não era filho de Abraão. Ele era filho de Abraão. Doeu no coração de Abraão. Disse, porém, versículo 12, disse, porém, quem é Abraão? Deus, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então vem Deus e pede um primeiro filho para Abraão, Ismael. Doeu muito. Era filho dele. E aí depois tem o texto seguinte que, meus irmãos, eu lendo ontem, essa semana e ontem, sendo pai, cara, Abraão acordando de madrugada, colocando o menino no colo da mãe, dando um pão e uma água, falando, vai, se embrenha pro deserto, se vira, vai. Deus falou que vai cuidar. Meu Deus do céu. Deus pediu, irmãos, Ismael para Abraão. Quando a mulher pediu, o coração de Abraão se entristeceu. Provavelmente entre esses versículos ele falou com Deus, e Deus falou, viu, pode mandar embora. A minha promessa está em Isaac, não está em Ismael. Mas eu vou cuidar dele. Então, Ismael dói no coração do pai Abraão. Deus estava fazendo o que com Abraão? O que Abraão foi chamado? Pai. Pai de nações e pai da fé. Você entende que aonde o Senhor está te discipulando é exatamente aonde Ele vai te transformar. Meu Deus, o pai da fé entregou os seus 2 filhos e um ele nunca mais recebeu de volta. Por isso a gente canta aqui, eu me despedi dos meus pais, despediu mesmo, e eu queimei minhas cartas, queimou mesmo, e eu afundei. Assim, irmãos, hoje eu estava cantando um louvor ali, dentro de mim eu estava assim, ó. Eu falei, o senhor sabe que não é verdade, cara. Eu te amo mais que o ouro, eu não amo ele mais que o ouro.
Se você ama, me desculpa, eu não amo ele mais que o ouro, e isso me entristece. Estou lutando para mudar essas coisas. Mas às vezes a gente canta as coisas, eu não estou falando que eu sou materialista, tá? Eu só estou falando que tem coisas dentro do meu coração que precisam sair para ele entrar mais ali. Quando a gente canta essas coisas, você imagina Deus lá no céu. E eu me despedi dos meus pais. Deus vai acabar hoje. Amanhã é segunda, nossa, carnaval, não vou trabalhar. Queime minhas carroças. Terça também não, cara. Quarta só depois do almoço. Você entende que Deus vê a intenção do coração? Está todo mundo reunido aqui. Eu não posso falar isso de ninguém. Eu posso falar de mim, estou testemunhando o meu aqui. Mas Ele nos enxerga como nus e patentes. E Ele vai mudar isso, irmãos. Vai. Ele vai trazer a canção do nosso coração na nossa boca. Ele vai começar a nos incomodar. E quando a gente cantar assim, eu me despedi dos meus pais, aí você não conserta uma treta que você tem com o seu vizinho. E a expressão de Deus vem e fala assim, então conserta com o seu vizinho primeiro, para depois você abandonar seu pai com a sua mãe igual você está cantando, ou não canta. Nossa, que radicalismo não é! É o discipulado do Espírito Santo de Deus. Ele vai alinhar o nosso coração com a nossa boca. É o ponto de partida para a manifestação do reino, para estabelecer o tabernáculo da presença dele. Chama-se sinceridade, chama-se verdade. Ou nós vamos ser igual a Eli, irmãos, ou nós vamos ser igual a Eli, um sacerdote igual a Eli, que Deus teve que chamar uma criança porque ele não estava dando conta do sacerdócio dele. Teve que despertar uma criança. Quando aquela criança chegou para Samuel e falou assim, eu escutei alguém me chamar. Samuel falou assim, é Deus. Sabe o que Eli falou assim, é Deus. Sabe o que ele estava sentindo? Cara, eu já fui sentenciado. Meu sacerdócio já não é mais. Eu já estou desabilitado. Eu só preciso criar essa criança agora. E a vida dele foi um fiasco. O Senhor quer que nós sejamos reais, irmãos, sinceros, que a gente venha alinhar o nosso coração com a nossa boca, ou então calá-la e suplicar por graça e misericórdia, porque só assim nós vamos conseguir fazer o que Ele quer que a gente faça. Não vai ser pelo nosso esforço. A árvore boa produz bons frutos, mas a árvore boa não se esforça para produzir bons frutos. Não é pelo nosso esforço que nós vamos fazer alguma coisa, porque onde há a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Onde há a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, onde há o sentimento humano imperando numa situação, a justiça de Deus já se tirou a mão. Onde há um judeu clamando nas sinagogas para ser visto e batendo no seu peito, ele já alcançou o seu galardão, não plantou diante de Deus. Então o Senhor está nos chamando para essa sinceridade. Então Ismael dói no coração de Abraão, cara. Era filho. Agora Isaac, aí arrebenta mesmo. Aí acaba com tudo. A hora que Deus chega para Abraão, que não tinha filhos, que era desonroso. O cara que ia ficar com as heranças de Abraão era como é que chama? Eliezer, né? O servo da casa dele. Quando Deus vai falar com ele, ele fala assim, Senhor, como eu serei pai de nações, se quem está na minha casa, o único homem que tem aqui é o meu servo, eu não tenho filhos. E Deus lhe promete filho. Aí nasce, e não é só Isaac. Depois Abraão fica pai de acho que mais 5 pessoas, depois fora Isaac. Mas Isaac era o filho da promessa. O Senhor tinha algo com Isaac, com a semente de Abraão, com a semente de Isaac. E aí esse mesmo Deus que disse que daria, agora deu. E quando o pai está comemorando que o filho da promessa desmamou, a esposa dele diz que mande o outro embora, e vem Deus e reitera o que a mulher falou, e fala, manda embora. E no dia que o menino é desmamado, o outro filho dele de madrugada vai embora para o deserto sem saber onde ia ficar, esperando para morrer. E aí um capítulo depois vem Deus e pede Isaac. Uau, cara! Sabe o que é isso? Isso é o Anderson Silva com você no ringue, você toma uma, a hora que você está levantando, ele vem dá outra. Pranchou Abraão, irmão. Pranchou. Agora, Deus sabia a matéria com a qual Abraão foi feito, que chama-se pó da terra. Deus sabe que Abraão herdou a genética caída do seu pai, ainda que fosse um homem justo. Deus sabia que para que Abraão vivesse o propósito daquilo que Deus tinha na vida de Abraão, ele precisaria quebrar Abraão no meio para refazer segundo o seu querer.
Então, irmãos, isso chama-se discipulado. Isso não termina, vai até o fim da nossa vida. Não tem cartilha e não tem quem te ensine a isso. Esse discipulado não, esse discipulado é ensinado pela unção que permanece em vós. É isso que você precisa diante de Deus entender. E diante das circunstâncias que Ele coloca na sua vida, meu Deus, absorver isso e começar a caminhar diante disso, porque Ele sabe a matéria que você foi feito, Ele sabe o seu pai e a sua mãe, Ele sabe os seus traumas, Ele sabe a sua genética, Ele sabe a sua limitação, e Ele quer nos transformar, para vivermos a plenitude daquilo que Ele tem para nós, para nos movimentarmos como uma igreja. Eu não digo aqui do cultuar mesa, como queira chamar, mas nós, enquanto corpo de Cristo global na terra, Ele quer transformar as nossas vidas, para que a gente realmente venha invocar essa habitação, esse tabernáculo, para o qual nós fomos chamados através do corpo de Cristo. Abraão dizia acerca de uma semente, de uma geração, de uma nação: eu e você somos sementes nascidas de novo pelo Espírito Santo de Deus, e respondemos ao plano e a um projeto eterno que é o corpo de Cristo. Não diz respeito mais a uma genealogia que nascerá através de mim, diz a respeito de algo que será nascido através de cada um de nós. Assim como Maria conteve Jesus, foi cheia pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor disse assim: o que nascerá de ti será bendito, o que nascerá de você, irmão, vai ser bendito. O seu ventre passou a ser ventre do Espírito Santo de Deus. Você passou a gerar Cristo dentro de você. Você nasceu de novo. Jesus está sendo gerado dentro do seu homem interior. Ele está sendo gerado dentro de você, e Ele quer se manifestar através de você. É uma coisa que as outras religiões também não dizem, de Deus se humilhando, tomando forma de um homem, entrando dentro do homem. Isso é loucura. Vá alguém bater no peito hoje e dizer que é Maomé? Vá alguém bater no peito hoje e dizer que é Buda? Agora eu e você podemos, vai devagar, bater no peito, para a glória de Jesus, e dizer: eu sou uma cópia de Jesus. Jesus cópia. Eu sou uma cópia de Jesus. Jesus está me fazendo segundo a imagem dele, ou melhor, o Pai está me fazendo segundo a imagem dele. O Pai está me submetendo a um discipulado, no qual eu estou sobre uma roda, enquanto barro que sou. Ele me quebrou no chão, e Ele está me fazendo de novo. Ele, como Deus, como braço manifestado do Pai, está entrando dentro do vaso, me moldando de fora para dentro, e eu estou me tornando vaso segundo aquilo que o Pai quer para mim, não mais segundo o que o mundo quer, não mais com a expectativa de quando humanamente somente eu nasci, mas agora para atender uma resposta de um chamado que já existia antes que eu nascesse. Jeremias, não diga que tu és uma criança, que o que eu dei para você, Jeremias, é antes do ventre da sua mãe. O Senhor te conhecia, irmão, antes do ventre da sua mãe. O Senhor me conhecia antes do ventre da minha mãe. O que eu estou fazendo aqui hoje não é um acidente de percurso, é uma folha escrita na qual eu estou vivendo dia a dia e lutando para viver dia a dia dentro disso que o Senhor escreveu, disso que o Senhor estabeleceu para mim, e que pelo amor e a graça dele Ele tem me chamado para isso, tem te chamado também para isso. Ismael dói, mas Isaac rasga ao meio. Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali queimado. Aí está o holocausto, traduzido: oferece-o queimado sobre um dos montes que eu te mostrarei. Se soltar um filho no deserto, sem expectativa de vida, já dói. Tacar fogo no filho, irmão, né? Sabe o que é cutelo? Você já viu faca de açougueiro quadradona assim, ó, igual aquele o Leôncio corria atrás do pica-pau? Aquilo é o cutelo. Então o que Deus falou para Abraão é que nós lemos o holocausto, fica muito maquiado, mas para eles sabiam o que era. Ele ia subir com o filho dele em cima de Moriá, ele ia pregar o cutelo no peito do filho dele, ia deixar verter o sangue do filho dele e ia tacar fogo. Ele foi com isso no coração. Ele foi com isso no coração.
Quando ele disse para os servos dele: ficai aqui, nós subiremos, voltaremos, eu e o menino. Ele já sabia, beleza, irmão. Ele não contava que ele ia ser privado, que ia ser o cutelo. Porque na hora em que ele levantou o cutelo foi quando o cordeiro se manifestou. Quando ele levantou o cutelo, ele já tinha matado. Ele não levantou para não abaixar depois. Porque Deus olha a intenção. Quando Abraão levantou o cutelo, ele já tinha matado Isaac. E aí, antes dele abaixar, Deus fala: para, não precisa. Não precisa. E aí ele vê um cordeiro preso lá com os chifres. E aí o cordeiro é imolado no lado, no lugar de Isaac. Aqui nós temos um discipulado de duas pessoas, de Abraão e de Isaac. De Abraão, porque foi o pai sábio. Eu saio na rua com o Miguel, eu não solto a mão dele, porque ele tem mania de sair correndo. Eu seguro a mão dele. E Abraão não subiu acompanhado. Abraão subiu sozinho. Ele, o feno que ele ia queimar o filho dele, o cutelo na cintura, segurando a mão do menino. Até chegar em Moriá, com certeza Isaac, criança, eu vou sacrificar pro meu pai, da hora, matar bicho, é caçador, pau. Brincadeira, não vai pra internet, ele vai embora. Mas a hora que ele sai com o menino está naquela expectativa. Estão os servos de Abraão juntos. Agora, irmãos, a hora que ele fala assim: papai, aqui está o que a gente vai queimar, aqui está o cutelo, mas aonde está o animal que a gente vai matar? Isaac sabia. E a palavra não registra que Isaac ficou esperneando. Ele era um escolhido. Se Abraão teve coragem de levantar o cutelo, mais coragem teve o menino de se deitar sobre a pilha de pão. Mais coragem teve o menino de se deitar, abrir o braço e falar: então vai, pai, enterra essa faca no meu peito que é agora. Você entende o que é discipulado? Você entende o que é discipulado? Uau, Wesley, como é cruel, vai acontecer comigo? Não, provavelmente não. Mas que vai doer, vai. Você vai ter que levantar uns cutelos vez ou outra, quase sempre? Vai! Agora, disso a gente já sabe. Está todo mundo aqui chorando. Não era nem essa a minha ideia, isso nem estava escrito aqui. Mas é uma coisa que, cara, é forte mesmo, dá mesmo na orelha. Mas Deus queria discipular Abraão. Deus queria discipular Abraão. Deus sabia a forma como Abraão sairia daquela situação e a forma como Isaac sairia daquela situação. Ele sabia, ele já sabia. Cara, se Abraão sobe o Monte Moriá tremendo, e se aquela hora que Isaac fala aqui não tapa na cara do pai dele, falando: meu Deus do céu, cara, ele sacou que é ele que vai morrer. Se isso doeu no coração de Abraão, no céu a expectativa eterna de Deus estava assim: vai, levanta o cutelo, levanta, você não vai precisar matar, vai, você não sabe, mas você não vai precisar matar. Ele não sabia isso, mas Deus sabia. E quando ele levanta o cutelo, irmãos, do céu dá um estralo na eternidade, dá um pá, dá um blackout na eternidade. Por quê? Porque desde Adão, aquele homem foi o primeiro que tomou uma atitude de fé plena, com os olhos fechados em Deus, entregando primeiramente Ismael para que morresse no deserto, e agora não mais entregando Ismael para um terceiro matar, mas ele matando seu próprio filho, tendo uma palavra de que seria pai de nações, as suas duas genealogias estariam mortas, mas ele foi lá. A hora que ele levanta o cutelo, a palavra do Senhor diz assim, lá em João, olha o que Jesus falou. Abraão, João 8,56, não sabe? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ai, quando você acha que Abraão viu o dia do Senhor? Quando você acha que Moisés viu a Deus, sendo que ninguém viu a Deus? A palavra diz só o filho. Quando Abraão viu o dia do Senhor, quando aquele cordeiro berrou e aquela voz gritou, ele entendeu: há um remidor,
Aí, irmãos, não se fala mais de Isaac, não está mais falando de Isaac, não está mais falando de Abraão, está falando de algo eterno, um estalo na eternidade. Alguém acendeu a fé, Deus viu cumprido o propósito dele na vida de Abraão, e agora é desnudado, é revelado para Abraão: haverá um cordeiro que salvará as pessoas da morte. E eu quero dizer para mim e para você essa manhã: há um cordeiro que nos salvou e nos salvará da morte. Mas eu falar isso para você te faz chorar, te faz ficar com êxtase. Mas o dia que você ver, o dia que você levantar o seu cutelo e eu o meu, e se manifestar o cordeiro para nós, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Esse é o discipulado de Deus. Não é eu ensinando você somente que é necessário, e você me ensinando que é necessário. É o Espírito te ensinando, e o Espírito me ensinando. Nós ficamos tão preocupados, irmãos. A instituição igreja ficou tão preocupada em educar os seus filhos que acabou matando-os, enclausurando-os e sistematizando-os. Então, se manifestou um demônio aqui, eu estou no shopping. Alô, pastor? Você que é o pastor do demônio? Vem aqui expulsar. Porque uma pessoa passando fome, cara, essa pessoa está passando fome, vamos ligar para o pastor do Pastor Batista. Ai, meu Deus do céu, irmão, vocês me desculpem, é que hoje eu achei que eu ia conseguir pregar hoje eu estou fora da casinha, cara. Não dá, irmão. Você entende? Quem falou que é assim? Ah não, mas é porque cada um desempenhando o seu papel. Cadê isso aqui na Bíblia? Cadê isso na Bíblia? Ah, mas há um Deus para pastores. Tudo bem, mas tudo isso é para aperfeiçoar os santos, para que edifiquem o corpo. O ponto final é edificar o corpo. Não é um pastor, não é um profeta que edifica o corpo de Cristo, são os santos. Você não precisa esperar ninguém se manifestar, irmão. Se você viu uma coisa errada que vai contra a justiça de Deus, você é tão forte quanto qualquer outro crente. Vai lá e faz o negócio acontecer. Vai lá e leva a vida, vai lá e aconselha, vai lá e fala. Ah, mas olha como eu sou, olha como todos nós somos. Aqueles que já não têm mais essa ótica sobre si, já perderam Jesus faz tempo, estão vivendo sobre a justiça humana. Não traz para mim, porque eu vou resolver. Então vai com o guru, então vai fazer cabeça no candomblé. Agora Yeshua se manifestou para que todos o conhecessem, do menor ao maior, e a unção que eu e você temos permanece em nós, e ela é a ensinadora de justiça, ela é o discipulado que nos desenvolve. Você precisa de alguém para te ajudar, para te aperfeiçoar, mas para te desenvolver é só o Senhor no céu, pelo Espírito dele que vai te desenvolver. Não adianta por força, não adianta por força, irmãos. Eu queria muito que uma pessoa estivesse aqui hoje, que ela não está. Algumas, na verdade, pelo menos duas, eu queria muito que estivessem aqui. E eu vou falar para você que eu já fiz força, já orei, já planteei. Esse dia até Deus levantou uma profeta para dizer que estava vendo minha oração a respeito disso. E um dia pode ser que se cumpra, pode ser que se cumpra. Mas eu entendo que se o Espírito não fizer, eu não vou fazer. E não é por negligência. É por dois problemas. Primeiro, que se estiver com a minha justiça, eu não vou manifestar dele. Segundo, eu não tenho poder. Quantas pessoas você queria que estivesse aqui com você hoje? Que estivesse aqui, que eu digo assim, que tivesse o conhecimento da fé em Cristo, que vivesse plenamente o conhecimento de Cristo. Você consegue? Agora, você já não se esforçou? Você já não fez a sua parte? Agora é o que? É a graça, irmãos. É o Espírito Santo. Encerrando já. Resumindo, sem o discipulado não há desenvolvimento de fé e graça. Isso aqui é muito sério, ó. Eu coloquei um resumindo aqui, mas é sério. Sem o discipulado, presta atenção nisso. Vou tomar uma água aqui para você prestar atenção. Sem o discipulado, não há desenvolvimento de fé e graça. Sem o discipulado, que eu estou falando do Espírito, não há desenvolvimento de fé e graça. Nos tornaremos entusiastas de Cristo, enganando a nós mesmos. Isso é muito sério e é muito preocupante, cara. Se você for um entusiasta, se você não se submeter ao discipulado, você, um bêbado que abandona a bebida, não se livrou do problema de si mesmo, se livrou do problema da bebida, mas ele ainda tem um problema que é ele mesmo, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Um rico que
dá toda a sua riqueza, ainda não resolveu o problema dele. Então, se nós rejeitamos o mundo porque agora nós nos convertemos, mas nós não vivemos no discipulado, nós nos tornaremos entusiastas e frutíferos, tendenciosos a morrer, porque nós não estamos sendo discipulados. Nós tivemos um impacto, nós tivemos um encontro com Deus, nós fomos alcançados pela graça dele, os nossos olhos se acenderam para coisas do reino, mas nós não estamos nos desenvolvendo nesse discipulado. Certamente nós morreremos, porque nós nos tornaremos entusiastas e não resolveremos o problema de dentro de nós. Então eu não tomo cerveja, mas eu não oro nem um dia durante a semana. Você entende, irmão? Eu não assisto UFC, mas aí não busco o Senhor. Então é isso que a gente fala, não é sobre o que você tem que fazer, é sobre o que você tem que se tornar. Daqui a pouco não é que você não está bebendo cerveja porque alguém falou para você que você não pode beber, é porque o Espírito Santo já está dizendo você, fala assim, filho, você tem coisa melhor para fazer. Eu estou aqui, ó, você não precisa disso aí. Não se enche do vinho, se enche do Espírito. Aí o Espírito começa a ministrar dentro da sua cabeça. Mas não é porque alguém falou que você tem que botar uma saia, que você não pode assistir TV, que você não pode beber cerveja, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, porque é do diabo. Isso é terceirizar a justiça de Deus. Quem sou eu para deitar lei sobre você? Quem sou eu para falar o que você pode ou não pode fazer? É você e o Espírito Santo de Deus. É você e a compreensão do Espírito Santo de Deus que você tem. Os erros que eu não cometo hoje, eu já cometi ontem. Por quê? Porque hoje eu tenho uma manifestação do Cordeiro que eu não tinha ontem. A partir do momento que eu entendo, caminhando no discipulado algumas coisas, outras coisas eu deixo de fazer. Por quê? Porque o discipulado me fez entender o quanto elas são pífias. Mas não porque esforço eu parei de fazer. Então uma atitude que eu tenho que tomar na minha vida, uma postura que eu tenho que ter na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, eu não vou ter porque o fulano falou para mim que eu vou ter que ter. Eu vou ter porque o discipulado com o Espírito Santo de Deus foi se desenvolvendo dentro de mim até o ponto da minha consciência nascida de novo, olhar e falar, cara, isso não é certo.